Vamos ler a palavra de Deus? Vamos à mensagem da palavra de Deus? Abre tua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão, lembrando que aqui Deus ainda não tinha mudado o nome dele, por isso não está Abraão, está Abrão. Abrão significa pai de alturas, enquanto Abraão significa pai de multidões. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção na palavra de Deus. Nós estamos diante de um relato bíblico em que nos fala, eu creio, no principal ícone, no tema religião de todos os tempos. Você sabe que Abraão é considerado não somente o nosso pai da fé, nós como cristãos, mas também da mesma forma acontece no judaísmo. Abraão também é a referência para eles. Da mesma forma também acontece no islamismo. Eles também têm Abraão como precursor. Estamos diante das três maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo, islamismo. Abraão é um cara digno de ser comentado. Precisaríamos de muito tempo para falar com detalhes sobre a vida deste modelo, deste exemplo, desta referência que é Abraão. Mas o segredo deste grande homem é fácil de ser identificado. Abraão, ele vive num local de pluralidade de religiões. Ele vive numa terra idólatra. Muitos deuses, muitas crenças, muitas religiões. No meio de toda essa bagunça religiosa, aquele que era até então Abrão, ouve a voz de Deus. Não se pode afirmar de forma conclusiva de que Abraão já exercesse uma fé em Deus antes dele ser chamado. Não dá para a gente afirmar isso. É muito bom a gente tomar cuidado com fontes extras bíblicas, porque tem gente que quer encontrar explicação do que não está explicado na Bíblia, aí começa a ouvir o João, Pedro, Antônio, começa a procurar no YouTube, né? E algumas fontes que não merecem a nossa credibilidade. Naquilo que a Bíblia se cala, a gente se cala também. Aquilo que não está claro na Bíblia, a gente não ousa se intrometer. Não dá para a gente dizer que Abraão tinha uma fé em Deus, neste Deus, antes dele ser chamado. O que a gente sabe é que ele estava numa terra idólatra, e ali ele ouviu a voz de Deus. É interessante a gente entender isso, porque não importa onde a gente estiver, a gente pode ouvir a voz de Deus. O contexto que a gente estiver inserido não é desculpa para a gente dizer que não ouve a voz de Deus. O mundo que a gente vive hoje é um mundo perdido, é um mundo de pecado, é um mundo que está literalmente de ponta cabeça, está tudo errado nesse mundo. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ouvir a voz de Deus. Abraão ouviu Deus ali onde ele estava. Ele identificou a voz de Deus, até porque a voz de Deus é inconfundível. A gente percebe a voz de Deus, a gente entende a voz de Deus. É diferente. Até os soldados que foram prender Jesus ficaram admirados. Nunca vi ninguém falar como este homem. É diferente, a gente entende, a gente percebe. As palavras que vêm de Deus são diferentes, não tocam somente os nossos tímpanos. A palavra que vem de Deus, ela toca o nosso coração. Abraão recebeu o impacto da voz de Deus. Mas presta atenção, a grande diferença também não está aqui. Abraão ouviu a voz de Deus,
Não posso afirmar, mas eu posso conjecturar que talvez outras pessoas também ouviram a voz de Deus no tempo de Abraão. Talvez mais pessoas ouviram. Assim como hoje muita gente ouve a voz de Deus, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Nós estamos no tempo de maior propagação da palavra. Em tudo que é canto tem pregação da palavra de Deus. Talvez haviam mais pessoas que também ouviram a voz de Deus. Presta atenção, presta atenção. O que muda a nossa vida, não vai ficar bravo comigo não, tá bom? Porque eu preciso falar a verdade para você. O que muda a nossa vida não é simplesmente ouvir a voz de Deus. O que mudou a vida de Abraão não foi simplesmente porque ele ouviu a voz de Deus. Eu posso dizer que talvez algumas pessoas também ouviram a voz de Deus no tempo dele, talvez mais pessoas. O que muda a vida de Abraão, o que faz de Abraão ser esse homem tão falado, tão importante, como eu já disse, ícone nas 3 maiores religiões do mundo. O que é que faz Abraão ser esta pessoa diferenciada? O que muda na vida de Abraão é que ele ouviu a voz de Deus e obedeceu ao chamado. A nossa vida não muda quando ouvimos, a nossa vida muda quando obedecemos. A gente pode passar a vida toda ouvindo, a vida toda ouvindo, a vida toda ouvindo. O que faz a gente ser crente de verdade não é só porque a gente ouve, mas é quando a gente obedece. Igreja não é igreja só porque se reúne e ouve a pregação da palavra. Não, igreja é igreja quando obedece o chamado de Deus. Isso é ser crente, é ser igreja. Que só ouvir, só ouvir, só ouvir, só ouvir não muda a nossa vida, não muda a vida de ninguém, não salva almas, não traz crescimento para a igreja, não muda nada. Até outro dia eu preguei aqui, talvez alguém vai lembrar que de vez em quando a gente prega umas coisas polêmicas. Que tem crente obeso no sentido espiritual, porque ele só come, só recebe mensagem, palavra, poder, só recebe e não gasta, não usa. Está doente espiritualmente, está doente na fé. Nossa vida não muda por conhecer. Às vezes a gente vai pregar para um crente, já conheço. Só conhecer, só saber, só ouvir não muda a nossa vida e não faz a gente mais ilustre. A diferença na vida de Abraão é que ele obedeceu a voz de Deus. Ele ouviu Deus o chamando e ele obedece a voz de Deus, de maneira que Deus vai fazer uma aliança eterna com Abraão, pois a partir dele e de seus descendentes Deus revelaria o plano da redenção. Abraão ouve a voz de Deus falando com ele. Abraão recebe o privilégio de, a partir da sua descendência, a grande vitória de Abraão não é simplesmente porque ele teve muitos filhos. A grande vitória na história de Abraão é que a partir da sua semente, Deus escolheu a sua família. Deus escolheu que dos seus descendentes nasceria aquele que traria a redenção da humanidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus fez aliança com Abraão, aliança da salvação, aliança da redenção. 4 objetivos a gente vai ter que alcançar nessa aula. Vamos aprender qual era o contexto sociocultural que Abraão vivia quando foi chamado. Vamos entender que a obediência ao chamado de Deus sempre resultará em bênção. Sempre que a gente obedecer, tem bênção de Deus. Compreender que Jesus Cristo é a bênção de Abraão. Compreender que pela fé em Jesus Cristo somos justificados diante de Deus. Estamos falando de aliança. Deus fez uma aliança com este homem. Quando falamos de aliança, falamos de um acordo em 2 partes, na qual existem benefícios e obrigações. Isso é aliança, é acordo. Vai ter o benefício, mas também vai ter a obrigação, diante daquilo que foi acordado, daquilo que foi combinado. No Antigo Testamento nós vemos 2 tipos de aliança: a unilateral e a bilateral.
A aliança que Deus faz com Abrão, que depois é Abraão, é uma aliança unilateral, onde os compromissos firmados e as obrigações estão somente diante de uma pessoa. A parte de Abraão, neste contrato, neste acordo que ele faz com Deus, essa aliança que ele faz com Deus, é somente de receber. Quando ele ouve a voz de Deus, obedece o chamado, ele está aceitando o contrato, está aceitando a aliança. O restante ficou por conta de Deus, de cumprir a aliança com Abraão. Deus simplesmente pede para ele que aceite o chamado, saia da sua terra e caminhe em direção da terra da promessa. Somente isso, o restante era com Deus. Até porque Abraão não viveria o suficiente para ver a promessa se cumprindo. Abraão não viveria o suficiente para ver o descendente da sua geração que traria a redenção à humanidade. Portanto, este compromisso era de Deus. Era de Deus com Abraão, de executar aquilo que havia prometido. Mas por outro lado, nós temos também no Antigo Testamento outro modelo de aliança, o modelo bilateral, onde as duas partes têm o seu benefício e têm a sua obrigação. Depois de um tempo, quando Deus aparece para Moisés já na terra do Egito, depois de eles serem livres da escravidão, Deus vai agora assumir um compromisso com o seu povo, a descendência de Abrão, que estava ali na terra do Egito, para eles poderem desfrutar da bênção que Deus deu a Abraão. Presta atenção, para Abraão a aliança é unilateral. Ele aceitou o contrato, aceitou o acordo, aceitou a aliança, recebeu. Agora a bênção recai sobre a sua descendência. Em Êxodo encontramos a descendência de Abraão, mas agora a aliança que Deus firma com a descendência, ela é baseada em critérios de aceitação. Agora a aliança, a continuidade da aliança aos descendentes depende da obediência de Abraão à sua descendência. O acordo passa-se de forma direta, mas para se apossar desta bênção, os descendentes de Abraão precisariam obedecer às ordens que Deus estava passando ao seu povo. Preste atenção, o que isso tem a ver com a gente hoje? Tem muito a ver. A bênção que Deus prometeu para Abraão, Deus já deu, já está garantido. Deus já disse, vai ser pai de multidão, e da sua descendência vai sair o Redentor. Agora, nós que passamos a ser descendência de Abraão pela fé, recebemos a promessa desta aliança. Se nós obedecermos e crermos, nós recebemos também esta promessa sobre nós. É a obediência que traz o benefício de Deus para nós. Quer aplaudir a Jesus? A gente vai encontrar Deus mais uma vez falando com Abraão. Deus vai aparecer para ele, reafirmando a sua promessa, reafirmando as suas palavras, de que ele de fato seria uma grande nação. Deus vem animar Abraão, dizendo que é o escudo, é o galardão de Abraão. Abraão vai questionar a Deus: Senhor, mas como eu vou ter grande descendência, se a única coisa que eu tenho é um criado, é um mordomo em casa, não tenho filho, minha esposa não pode ter. Deus diz: Abraão, você está enganado. Dá uma olhada para as estrelas do céu, consegue contar? Se as pode contar, assim será a tua descendência. Dá uma olhada às areias da praia, pode contar? Pois então, assim será a tua descendência. Deus reafirma a sua aliança com Abraão. Aqui em Gênesis 12, nós encontramos Deus chamando este homem. Deus faz a proposta a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, pois eu farei de ti uma grande nação. Não somente nação, não somente uma grande descendência, mas também da descendência a qual se cumpriria a promessa de Gênesis 3,15. Você está lembrado que a gente já falou sobre isso? Nós já falamos sobre isso nas nossas aulas. Lembra do proto-evangelho? Se não me engano, aula de número 6. Quando o homem acabou de pecar, acabou de errar, Deus vai dar a chance ao homem, está lembrado? E Deus vai dizer, diante daquele cenário da queda do homem, diante da mulher, diante do homem, diante da serpente, Deus vai dizer: e da semente da mulher nascerá aquele que esmagará
a cabeça da serpente. É da descendência deste homem Abraão, que ouviu a proposta de Deus, recebeu o chamado de Deus. É da descendência dele que vai surgir aquele que vai executar a promessa de Deus, a redenção de Deus. Onde há obediência, há também a bênção de Deus. Onde há obediência, há cumprimento da promessa de Deus. A promessa de Deus é inviolável. Mas depois de Abraão, a aliança sempre é bilateral. Depois de Abraão, a aliança sempre depende das duas partes. A parte de Deus sempre está garantida, só depende da nossa. Só depende de nós entender, aceitar e executar pela nossa fé o chamado de Deus. Vamos ver como era a vida de Abraão, o contexto sociocultural de Abraão. Nós vamos ver, olhando um pouquinho a história de Ur dos Caldeus, uma cidade que está às margens do grande rio Eufrates. Isto facilitava com que aquela cidade fosse um grande centro do comércio internacional. Logo estamos falando de uma grande cidade, uma mega cidade, uma metrópole. Havia muita gente, se há muita gente, também há a chance também de ter muita religião. Aquela cidade também se tornou o centro da religião, e o centro de diversas religiões, do politeísmo, muito tipo de adoração. Também era uma cidade de uma arquitetura desenvolvida, com grandes casas, casas espaçosas, casas bem projetadas. Era uma cidade sofisticada, e talvez uma das mais importantes da Mesopotâmia, a grande região de onde Abraão pertencia. E Deus vai encontrar Abraão ali, no meio desta grande cidade, no meio de uma religião perversa, de uma religião contaminada, politeísmo, no meio de diversos tipos de adoração, de diversos tipos de adoração. É ali que Deus encontra Abraão. Já disse, não podemos afirmar se Abraão adorava a Deus ou não, se ele conhecia a Deus ou não. Pelo que mais nos parece é que ele ainda não conhecia a Deus, mas quando ouviu, obedeceu a voz de Deus. E mesmo estando rodeado de diversos tipos de adoração, ele entendeu que aquilo que ele estava recebendo naquele momento era diferente. Com toda certeza, ele já tinha experimentado a religião dos seus pais, os diferentes tipos de culto que havia em Ur dos Caldeus. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele percebeu que era diferente. Preste atenção, você pode experimentar o tipo de fé que você quiser. A voz de Deus é diferente quando você ouve a voz de Deus, quando é Deus que fala o seu coração. Quando você identifica a presença do Espírito Santo, é diferente, é incomparável. Abraão já tinha experimentado todo tipo de fé, todo tipo de crença, mas quando Deus fala com ele, é diferente. Preste atenção, quando Deus fala, é diferente. Não estou aqui para pontuar ou para criticar a fé de ninguém, mas tem gente que diz que Deus fala com ela toda hora, toda hora, toda hora. Tropicou, Deus falou com ele. Caiu, Deus falou com ele. Levantou, Deus falou com ele. Não vou validar nem desvalidar essa fala, mas uma coisa eu sei, quando Deus fala não é assim, tão banal. Quando Deus fala é diferente. Eu acho até difícil a gente conseguir se manter no mesmo estado emocional quando identificamos que de fato Deus está falando conosco. Eu penso que até é difícil nós controlarmos nossas emoções e a nossa estrutura psicológica. Quando Deus de fato fala conosco, alguma coisa diferente acontece. Deus está falando com Abraão. Ele entendeu que aquilo não era nada do que ele já tinha experimentado. Já tinha experimentado tanta coisa, mas aquilo era diferente. Eu fico preocupado, porque de vez em quando a gente se encontra com algumas pessoas que estão há muito tempo professando a fé, há muito tempo professando crer em Cristo, fazer parte da igreja, mas que ainda não tiveram verdadeiramente as suas vidas transformadas. Foi inevitável a mudança de vida de Abraão. Quando ele entendeu, ouviu a voz de Deus, foi automático. Presta atenção, foi automático. Ele entendeu, Deus falou, ele mudou.
Será que de fato nós que estamos aqui nesta noite, fazendo parte do contexto do corpo desta igreja, membros da igreja pentecostal Deus e Amor, batizados nas águas, participantes do corpo e do sangue de Jesus Cristo, eu pergunto para mim e para você, é uma pergunta individual, é uma pergunta subjetiva, para nós mesmos respondermos: será que de fato nós já ouvimos a voz de Deus e entendemos o que Deus tem para nós em individual? Será que a nossa vida já foi transformada verdadeiramente? Eu estou falando da mudança que acontece quando nós recebemos verdadeiramente o toque do Espírito Santo, o toque da presença de Deus. Abraão mudou na hora. Abraão mudou na hora. Estava ali no meio da fé dos seus pais, como a gente lê em Josué 24, do 2 ao 3. O lugar onde ele estava, juntamente com seus pais, era da diversidade de adoração. Seus pais adoravam outros deuses, mas Deus chamou ele lá e ele ouviu a voz de Deus. Abraão obedece ao chamado de Deus. Novamente eu vou dizer, o que mudou a vida de Abraão não foi ele ouvir, foi ele obedecer. Abraão ouviu e obedeceu, isso fez a diferença. Preste atenção, não vai adiantar a gente chegar naquele último dia e dizer: Senhor, eu ouvi tudinho que o pastor pregou. Ouvi tudinho. Pastor, Senhor, eu tinha até a revistinha, eu comprei. Não, Senhor, eu li a revistinha todinha. Aquelas lições, Senhor, eu fazia tudinho aquela lição. A pergunta de Deus não é essa. No entanto, que Deus chega a dizer: é quanto mais sabe, mais cobrado vai ser. Sabia disso? Não queiram ser mestres, porque mais duro vai ser o juízo. Porque quanto mais sabe, mais será cobrado. Por isso que tem hora eu tenho até medo de aprender, né? Porque quanto mais eu aprendo, mais eu vou ser cobrado. Mas eu estou obedecendo a ordem de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Preste atenção, Abraão ouviu e obedeceu, mesmo estando num lugar inapropriado para desenvolver a sua fé em Deus. Ele ouviu a voz do único e verdadeiro Deus. A voz de Deus para ele dizia que ele deveria ir a outro lugar. Preste atenção, sempre que ouvimos a voz de Deus, alguma coisa muda na nossa vida. Não dá para a gente dizer que a gente está ouvindo a voz de Deus e a nossa vida continua do mesmo jeito. Nossa maneira de pensar não muda, nossa maneira de agir diante das situações da vida não muda, nada muda na nossa vida. Nossa reverência no culto não muda, nossa maneira de se portar e de se comportar não muda. Será que de fato nós estamos ouvindo com disposição à obediência? Abraão viu, o chamado de Deus era muito difícil. Sair da terra e de sua parentela, dos seus pais. A obediência sempre vai ser um ato ousado de fé. Nunca pense que é fácil obedecer. Pastor, não obedeço porque é difícil. Pois é, é difícil mesmo. É difícil. Obediência a Deus sempre se caracteriza num ato ousado de fé. Vai ter gente que vai até pensar que você é louco por você obedecer a Deus. Vai ter gente que vai até pensar que você não tem juízo. Eu tenho saudade daquele tempo que chamava os crentes de louco. Sinceramente, eu tenho saudade desse tempo, quando chamava os crentes de louco. Eu tenho saudade desse tempo, porque eles viam alguma coisa anormal em nós. Agora o mundo está olhando para nós e está vendo tudo normal. Estamos parecidos com eles, não muda nada. Eu tenho saudade daquele tempo. Eu tenho saudade daquele tempo que olhava para nós e dizia: nossa, eles são doidos, olha como eles oram. Olha como eles oram, estão berrando, parece que estão doentes. Ah, tudo bem que a gente não tinha muito entendimento, às vezes gritava demais mesmo, mas a gente tinha uma comunhão tão grande com Deus. Tudo bem que a gente era até meio descuidado em algumas coisas, mas criticava o jeito da gente se vestir. Não estou falando nem do extremo nem do outro, estou falando com gente inteligente aqui hoje. Estou falando com uma geração de crente inteligente. Antigamente eles criticavam, e eu estou preocupado porque os crentes já não estão sendo criticados mais, já não estão mais falando mal da gente. A roupa que eles criticavam agora, eles já não vê mais na gente. Eu fico preocupado, alguma coisa aí está errada, alguma coisa não está certo.
Porque sempre obedecer a Deus, é uma atitude de ousadia. Obedecer a Deus sempre é uma atitude ousada. Nunca é fácil obedecer a Deus, nunca foi e nunca será. Eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho aqui nesta noite. Estamos em culto doutrinário, é a oportunidade que eu tenho de falar para a igreja de Jesus Cristo, que a gente precisa parar e analisar como é que está a nossa vida, como é que está o nosso comportamento, como é que está a nossa fé, como que está a nossa atribuição de ser crente, o que é que a gente está pensando que é ser crente. E houve um momento de silêncio na igreja de Fortaleza. Abraão vai deixar a terra dos seus pais. Por que ele tinha que deixar a terra dos seus pais? Porque ali ele estaria livre das más influências. Havia uma influência de más religiões. Ele está saindo dali, Deus está tirando ele dali. Ao ele sair dali, ele está renunciando à idolatria. Está dizendo não àquele modelo de culto. E está dizendo sim a uma vida de fidelidade. Para a gente servir a Deus, sempre exige um esforço. Pastor, mas a salvação não é pelas obras. Verdade. Mas Jesus diz, quem quiser me seguir, larga tudo, pega sua cruz e vem. O que é isso? Não é sacrifício. Não estou falando de salvação legalista. Não quero formar fariseus, quero formar discípulos. Mas foi Jesus quem disse, não é eu que estou inventando história. Não posso ir além da palavra de Deus, mas também não posso ficar aquém da palavra de Deus. Eu preciso falar do jeito que é. Seguir a Deus é deixar algumas coisas, é abandonar algumas práticas, é mudar a maneira de pensar e assumir um novo comportamento. Abraão deixa aquelas influências más que ele tem na sua terra, abandona um tipo de culto e adoração para viver uma vida de fidelidade a Deus. A salvação é de graça, mas o discipulado pode custar a nossa vida. A fidelidade a Deus pode custar a nossa vida. E eu fico pensando, o que é que está custando a gente ser crente hoje em dia? O que é que está custando a gente ser crente hoje em dia? Porque a gente não quer deixar mais nada. Até aquilo que a gente tinha deixado, a gente está pegando de novo. O que é que está custando a gente ser crente? Se está tão fácil, a gente podia fazer uma hora de reflexão, ficar nesse silêncio que ficou agora, para a gente analisar a nossa vida, para a gente pensar sobre nossas atitudes. Não estou formando fariseus que vão pensar que a tua salvação é pelas obras, por uma atitude que você vai fazer e vai dizer, pronto, agora eu estou salvo, agora minha roupa está direitinha, agora estou de paletó e gravata, meu cabelo está bonitinho, tudo direitinho, passei o gel, pentei, passei o perfume, estou cheiroso. Não é esse tipo de salvação que eu estou pregando também. Não vamos ficar em extremos. A gente tem a mente de Cristo. Eu estou falando com gente inteligente, eu sei que você está entendendo o que eu estou dizendo. Antigamente era sal demais, agora a gente arrancou todo o sal, está doce. Se a gente quer seguir o chamado de Deus, seguir a vontade de Deus, a gente tem que deixar algumas coisas para assumir uma vida de fidelidade. Deus procura crentes dispostos a pagar o preço da fidelidade. Não estou falando preço da salvação, que ela já foi paga. Preço da fidelidade. Ah, meu Deus, antigamente os crentes pagavam a sua vida, pagavam a sua fidelidade com o seu sangue nazareno. Você está lembrado disso? Antigamente se pagava com a vida, e hoje em dia muitos de nós não querem deixar algumas coisas, porque diz, não, eu não preciso deixar isto para seguir a Cristo. Vamos analisar um pouquinho. Abraão foi justificado pela fé. O ato dele foi sublime, o ato dele foi grande, foi maravilhoso. Mas não é a atitude que justifica. A gente tem que ter fé. A gente se move pela fé. A gente é justificado pela fé. Teve momentos que para Abraão não foi fácil, assim como não é para ninguém que quer ser fiel a Deus. Não é fácil, tem hora que a gente se encontra em apuros. Abraão se passou também, pois ele tinha promessa, mas parecia impossível. Idade avançada, esposa com idade avançada, passou do tempo de ter filho e ainda era estéril. Tinha hora que parecia difícil, mas havia uma promessa. A fé dele está sendo provada, mas ele confiava naquele que o chamou. Para a gente ser fiel a Deus não é fácil. Não é fácil a gente seguir uma caminhada pela fé. Não é fácil. Não é fácil a gente pegar a nossa cruz e seguir a Deus. Não é fácil.
mas os nossos olhos estão em quem nos chamou. Abraão olhava e cria naquele que havia feito a promessa, pois sabia que era fiel para cumprir o que havia lhe prometido. Por um momento, Abraão achou que não ia ter jeito. Ele disse: Senhor, lá em Gênesis 15, eu citei para vocês agora há pouco, como é que o Senhor vai cumprir esta promessa, se o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer? Por um momento ele achou que não ia ter jeito. Por um momento ele achou que não ia dar. Não tem como, Senhor. Olha a circunstância. Mais uma vez Deus vai chamar a atenção de Abraão e vai fortalecer a fé dele. Olha para os céus, tenta contar as estrelas. Olha para a praia, tenta contar os grãos de areia. Assim também será a tua descendência. Preste atenção. Deus nos reúne aqui nessa noite para fortalecer a nossa fé, para nos fazer entender que nós servimos o Deus de Abraão, e assim como ele creu no Senhor, e foi-lhe isso imputado por justiça. No momento que parecia que não tinha como a promessa se cumprir, Abraão voltou a crer, e quando ele creu, ele recebeu a justiça de Deus. Eu sei que não é fácil crer, eu sei que não é fácil a gente seguir a Jesus, mas a partir do momento que a gente levanta a nossa mão e diz: Senhor, eu creio no teu chamado, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu vou viver aquilo que o Senhor preparou para a minha vida, eu vou seguir o caminho da fé, eu vou seguir o caminho do evangelho, eu vou carregar a minha cruz. Nós recebemos a justiça de Deus sobre a nossa vida. A fé de Abraão é um grande exemplo da esperança na promessa da redenção que está em Jesus Cristo. Na história de Abraão e de sua família, Deus promove a revelação redentora, a revelação de Cristo a todas as famílias da terra. A gente pode seguir o exemplo do nosso pai Abraão. A partir de Abraão, muitas pessoas foram abençoadas. A partir de Abraão, temos a promessa de Cristo, a promessa da salvação. Sabe qual é a bênção de Abraão para nós hoje? É a promessa da multiplicação, da revelação, da redenção. Hoje somos família de Abraão, filhos de Abraão. Promovemos a mesma mensagem, a mensagem da redenção, daquele que veio da semente do nosso pai Abraão. Assim como ele creu, recebeu a justiça, nós também já cremos, recebemos a justiça, e agora nós vamos propagar esta mensagem de salvação. Aquele que veio da semente de Abraão, ele veio para desfazer as obras do mal, veio para trazer a vida, veio para trazer a vida eterna. Foi dessa descendência que nasceu Jesus Cristo, onde todos os pecadores podem encontrar o perdão. Vamos levar esta mensagem. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Para a gente concluir, ele deixou todo o conforto que ele tinha para seguir o seu chamado. Você está pronto a seguir o chamado de Deus? Está pronto a renunciar? Está pronto a abrir mão de muita coisa? Eu não sei o que você vai renunciar, mas o tamanho da nossa renúncia reflete também na resposta de Deus, com sua bênção no nosso chamado. Ele ouviu a voz de Deus de forma incondicional, saiu da sua terra, saiu da sua parentela. Ele se tornou um homem abençoado, um homem próspero, e muito mais do que isso, se tornou o condutor da aliança da redenção. Foi justificado não pela obra, a obra dele foi obra de fé. O que o justificou não foi sua obra, foi a sua fé. Sempre que vemos personagens no Antigo Testamento como Abraão, nós encontramos nele a tipologia, alguém que representa Cristo no Antigo Testamento. Ele representa a obra de Jesus. Ele é o pai da fé, pai dos que creem em Cristo Jesus. Assim como também vemos o caráter do ministério de Jesus, o caráter da renúncia. É o exemplo de fé e também o exemplo da renúncia. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, enquanto eu estou concluindo esta mensagem. Nós entendemos aqui hoje de forma muito clara na palavra de Deus, que existe uma aliança. Deus fez aliança e foi fiel com Abraão. Ele recebeu a justiça pela fé. E hoje todos os que creem farão parte também da mesma aliança com Abraão. Também receberão a justiça de Deus.
estarão dentro do pacto da salvação, dentro do pacto da redenção. Eu pergunto aqui nesta noite, se alguém que você queira hoje aqui receber Cristo como Salvador da sua alma, se alguém que você está afastado do Evangelho, eu quero te convidar a levantar as suas mãos. Corre aqui na frente em nome de Jesus. Se alguém que você queira aceitar a Jesus ou reconciliar, venha à frente, pois Cristo te recebe, Cristo te aceita como filho. Você é descendência de Abraão. Vem para cá em nome de Jesus. Se você quer receber a bênção de Abraão, a bênção da redenção, venha à frente em nome de Jesus Cristo.